Aos seus 68 anos, a vida de Dona Teresa mudou para sempre. Seu grande desejo era se tornar mãe, e conseguiu nessa idade quando já não esperava, e se tornou chacota de muitas pessoas. Apesar do que elas pensavam, a jovem decidiu desfrutar a notícia e enfrentar o que vinha pela frente. Teresa era uma mulher de caráter forte que estava decidida a ser engenheira em uma época que essa carreira se considerava que só homens eram aptos, porém sua determinação não se deixou levar por nenhum argumento que seus pais e amigos falavam. Ao concluir o ensino médio, conseguiu ingressar na faculdade de engenharia e desenho, no qual provocou uma grande agitação, porque só havia homens. A garota, como resultado, foi uma boa estudante, sempre se destacou com suas médias. Todavia, quando saiu da faculdade, as coisas foram muito difíceis, porque para os empresários não importavam sua qualificação nem seus méritos acadêmicos, mas sim seu gênero, e por ser mulher, a discriminavam e acreditavam que ela era incapaz de fazer um bom trabalho. Alberto, um dos seus colegas de classe, encontrou trabalho rapidamente e defendeu ela na construtora onde o contrataram, conseguindo que dessem a ela uma oportunidade. Assim, a jovem batalhadora se tornou uma grande profissional no ramo. Logo a empresa lhe reconheceu, pelo qual a designou em importantes projetos. Ela e Alberto se sentiam atraídos desde quando eram estudantes da faculdade, mas nenhum deu o primeiro passo necessário. Trabalhando juntos se aproximaram e conseguiram estabelecer uma relação que durou exatamente 10 anos. Ao final dessa década, casaram-se e ele pediu que não tivessem filhos, porque o trabalho que tinham demandava muito. Entretanto, Teresa tinha um anseio de ser mãe e o comunicou. Ademais lhe disse que estava disposta a deixar o trabalho para criar ao seu filho. Alberto aceitou sua proposta, mas os anos passaram e ela não conseguiu engravidar. Então receberam vários tratamentos de fertilidade, mas aquilo foi uma missão impossível. Assim que ambos aceitaram que não poderiam ter filhos e seguiram suas vidas com normalidade, depois de 20 anos de casados, a relação entre eles se deteriorou, e Alberto a abandonou para seguir em frente com uma mulher muito mais jovem. Aquilo foi um golpe difícil para Teresa. No entanto, ela superou esse momento da vida. Nessa idade, era diretora da empresa de construção, na qual trabalhava, e se dedicou a dar o melhor de si naqueles anos, os quais eram os seus últimos anos de trabalho. Depois disso, chegou à aposentadoria e se dedicou a viajar por todo o mundo com o dinheiro que havia economizado, pois pensava que a aposentadoria seria o suficiente para viver. Uma noite, escutou que batia na porta da sua casa e para sua surpresa encontrou Alberto parado em frente a ela, que chegou arrependido por tê-la abandonado pois a mulher havia roubado seu dinheiro. Teresa teve pena dele e disse que ficasse no quarto de hóspedes, mas um mês depois, ele entrou no seu quarto e retomaram suas noites de intimidade, apesar da idade que tinham. Assim passaram alguns meses, até que a senhora começou a se sentir mal de saúde, e se viu forçada a visitar o médico para descobrir o que nunca imaginaram. A mulher estava grávida aos seus 68 anos. Com isso, Alberto quase desmaiou ao saber, mas lamentável tomou uma atitude muito covarde e afirmou que aquilo era impossível. Então, nesse mesmo dia pegou suas coisas e abandonou a pobre Teresa. A primeira recomendação dos médicos era que a mulher tivesse um aborto, porque sua vida corria perigo devido à sua idade, mas ela estava disposta a correr o risco, pois afirmava que era saudável e se sentia forte para prosseguir com o processo de gestação. Os murmúrios das pessoas foram inevitáveis, ao vê-la com a pele enrugada e com sua gravidez, mas a ela não importavam os comentários, sua única preocupação era sua saúde, pelo qual saía para caminhar todos os dias e se alimentava muito bem, e o processo resultou num parto normal, no qual deu à luz a uma menina completamente saudável, deixando os médicos com a boca aberta. Dona Teresa havia dormido toda a sua vida tranquilamente e aos 68 anos, enxergava-se com uma bebê nos seus braços, chorando a cada 3 horas para ser alimentada. As primeiras 2 semanas foram terríveis para a senhora, a qual só contava com o apoio de uma vizinha que chegava e lhe ajudava com a limpeza. Entretanto, seu corpo se acostumou com a sua nova realidade, e pouco a pouco, acostumou-se a dormir menos e suprir a todas as demandas que uma criança recém-nascida necessita. Quando começou a sair com a criança nos braços, em várias ocasiões lhe perguntaram pelos pais da menina, pois não acreditavam que era sua filha. Quando Vitória completou seus 4 anos, e começou a ir ao jardim de infância, seus coleguinhas lhe gritavam que já havia chegado a sua vovó para buscá-la.
Todavia, a pequena não enxergava nada mal naquilo, pois para ela sua mãe era igual a todas as demais. Não obstante, conforme ia crescendo, a curiosidade de seus colegas crescia e lhe perguntava algumas vezes por que sua mãe tinha pele enrugada, e as mães deles não tinham. Outras crianças foram muito cruéis, e chegaram a dizer: a sua mãe é uma velha, mas para a garota, nada daquilo importava, porque amava sua mãe com toda a sua alma. Enquanto que Dona Teresa dava tudo por ela, e apesar de estar aposentada, dava consultoria a empresas de construções para que sua filha tivesse uma boa vida. Assim mesmo, a senhora era muito participativa nas atividades da escola da menina. No início, algumas mães evitavam designar tarefas que podiam ser muito pesadas para ela. Todavia, à medida que foram se conhecendo, puderam compreender que era uma mulher muito ativa e entenderam perfeitamente. Dona Teresa era praticamente a alma do grupo dos pais de família, sempre estava ótima, era a organizadora principal de projetos e atividades culturais. Todos aprenderam a respeitá-la, mas o que a fazia mais feliz era que a sua filha estava orgulhosa dela. Quando Vitória completou 15 anos, sua mãe já tinha 82 anos, mas isso não impediu que dançassem juntas a valsa. Sua história foi difundida por diversos meios de comunicação como uma amostra da coragem e dedicação daquela mãe, a qual não se importou com as críticas e provocações, porque ia dar à luz sendo de terceira idade. A Dona Teresa nunca se importou com os olhares curiosos das pessoas, e quando começou a ter redes sociais, tampouco ligava para os comentários no Facebook, sobre como falavam que era irresponsável, porque deixaria sua filha órfã com pouca idade. Ela sempre dizia que o importante não era quanto tempo vivíamos com uma pessoa, mas sim como vivíamos ao lado dela. Vitória, nas suas redes sociais, também se encarregou de difundir quanto amava sua mãe, por ser uma mulher maravilhosa e tão generosa que decidiu continuar com sua gravidez, mesmo sabendo que poderia ter complicações. Para a menina, a sua mãe era o exemplo mais vivo da energia do amor de uma mãe. Então, sem se importar com o que as pessoas diziam, aquele par de mulheres separadas por 68 anos, aprenderam a ser felizes uma com a outra. Gostou da história de Teresa? Que ensinamentos você acha que podemos aprender com essa história narrada cheias de emoção? Deixa um like, escreva um comentário sobre sua opinião abaixo e compartilhe também essa história com os seus amigos e familiares. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Muito obrigada por assistir, um forte abraço. Nos encontraremos no próximo vídeo com muitas histórias surreais.